Cara, e aí eu queria saber de você um pouquinho dos bastidores desse jogo aí, esse polêmico jogo, né? Da semifinal da Libertadores. A gente tem alguns relatos, algumas histórias que realmente foi algo muito obscuro, se assim a gente pode dizer, né? E queria saber um pouquinho antes também, você chegou a trabalhar com o professor Osório, né? Como é que era trabalhar com esse treinador que, como o Bilhetinho. Léo tava, Os o Léo tava falando bilhetinhos. aqui com a gente no off aqui. Hoje o Abel faz algumas invenções ali, três laterais, três volantes. Hoje vai bem, hoje é moderno. Mas naquela época o prof já fazia, já anotava no papel. Se você puder falar essas duas situações pra gente aí. Cara, bem legal. Cara, a semifinal, assim, aquela expulsão do Michael, ela já é uma expulsão, no meu ponto de vista, exagerada, né? E ali, depois da expulsão dele, a gente toma 2 gols, que acaba dificultando muito o nosso confronto. E lá na Colômbia, a gente vivia um momento melhor no jogo e teve aquela situação do pênalti, que para mim foi pênalti claro, eu até falo sobre isso, que foi um empurrão que impossibilitou que eu conseguisse finalizar. Podia ser que na minha finalização eu não fizesse o gol, mas aquele empurrão me desequilibrou o suficiente para me jogar no chão e impossibilitar a minha finalização. E, e aí o vestiário é um vestiário de revolta, né? No intervalo, principalmente, ninguém entendendo o porquê. E assim, naquela época não tem VAR, e futebol existe bastidores, muitos bastidores, e às vezes o torcedor suspeita, mas às, fica sabendo pouquíssimo, né? Enfim, é uma pena, mas o time do Atlético Nacional era um baita time, tanto que daquele time ali vários jogadores foram vendidos, saíram dali para clubes melhores, e enfim. E o Osório, cara, o Osório é o primeiro treinador que eu trabalho, que ele traz esse algo novo, o diferente, né? E não só em modelo de jogo, né? Mas também em estratégias, né? Ele tinha o bilhetinho, ele tinha aquela que ele punha o zagueiro de volante, o volante de zagueiro. Às vezes ele colocava o Carlinhos, que era nosso lateral esquerdo, de ponta direita. Ele tinha alguns pensamentos na cabeça dele que, de certa forma, deram certo, e ele sai do São Paulo porque surgiu um convite da seleção mexicana, se eu não me engano. Porque ele Isso. vinha fazendo um bom trabalho, ele era um cara querido, de dia a dia, sabe, de um ambiente saudável. Isso é importante que os treinadores entendam isso, cara. Ambiente faz a diferença. Você tem que ter gestão, você tem que ter o grupo na sua mão. Você pode ter o modelo de jogo mais difícil, a ideia de jogo mais difícil, mas se você tem a gestão, os jogadores vão abraçar e vão fazer o possível para cumprir ali as suas funções. E tem treinador que não consegue fazer isso muito bem, né? Mas o Osório, ele é um cara inteligentíssimo, né? Depois dele, assim, o Jardim é um cara muito inteligente também, que hoje tá muito bem no México, também com um modelo de jogo moderno. Enfim, tem caras aí que são super referências, né? Trabalhei com o Diniz, que todo mundo conhece muito bem o modelo de jogo de posse de bola, de construção, superioridade numérica que ele faz. Enfim, trabalha mais de todos esses, com modernidade, com criatividade, com improviso. Para mim, o melhor deles é o Muricy Ramalho, e ele sempre, ele sempre fez tudo muito bem. Parte tática muito bem, beira do campo perfeito, respeito dos atletas, ambiente saudável, confiança. Ele passava um respaldo e uma confiança muito grande nas escalações que ele propunha, no modelo de jogo que ele usava. Então, assim, eu diria que dos treinadores que eu peguei, ele era o mais completo.